Amém e graças a Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu estou muito feliz porque Deus está mandando as almas aqui na nossa igreja, graças a Deus. Eu atendi uma irmã na quarta-feira, não, foi no domingo. No domingo eu atendi uma irmã, quer dizer, na verdade eu não lembro quando foi, mas eu atendi ela, né? O David estava aqui abrindo o culto, estava atendendo ela lá na porta, e através desse atendimento, irmãos, veio ela e veio a filha dela também para a igreja. Amém? Chegando aqui, Deus revelou o problema da filha dela, falou com ela, e ela disse que está firme e vai ficar cada dia mais firme aqui com a gente, em nome de Jesus. E essa irmã disse que ela tinha um problema espiritual. Olha que problema. Ela ia para a igreja e ela não conseguia abrir a boca. Ela disse que parecia que travava a boca dela. Ela só ficava olhando. Ela ia para a igreja, não orava, não cantava, não fazia nada. Ela disse que quando ela veio aqui, irmãos, foi numa quarta-feira que ela veio, na campanha dos obreiros. Ela disse que naquele dia ela foi renovada. Ela disse que começou a ter vontade de orar, começou a louvar, começou a cantar. Ela disse que ela está muito feliz com Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então eu estou muito feliz por isso, porque eu estou vendo Deus operar, né? Tinha duas moças que estão vindo, também estão firmes, e que já estão até trazendo novas pessoas também, graças a Deus. Amém? Então vamos continuar evangelizando. Hoje de noite vai vir uma irmã também que aconteceu um problema grave assim com ela, com relação a pastores de outra igreja que morava com ela, né? Esse pastor, ele prometeu que ia casar com a neta dela, e segundo ela também, porque eu não posso falar que é porque eu não vi, né? Mas segundo ela, diz que eles compraram os móveis, compraram tudo e mobiliaram toda a casa para o cara. O cara terminou com a menina, depois não sei quanto tempo, detalhe, ele morava junto com a menina, né? E ela disse que ele não era casado, mas aí é eles com Deus. Mas ele foi embora e levou tudo, irmão. Foi embora e levou tudo. Então isso abateu a fé dela, abateu a fé da menina. A menina não quer mais ir para a igreja. Eu atendendo ela, irmãos, ela falou: pastor, eu vou fazer uma visita e olha como é o inimigo. Por isso nós temos que evangelizar e falar de Deus, irmão. Sabe por quê? Sabe qual foi a nova que ela falou para mim? Estavam dizendo que a nossa igreja tinha fechado. Estava espalhando para ele, até um hino que diz assim: olha eu aqui, o inimigo fez de tudo, espalhou para todo mundo que eu havia morrido. Quem já ouviu esse hino? Acho que quase ninguém, né? É um hino assim muito antigo também. E diz: mas para a vergonha dele, olha eu aqui. Então, se por um lado nós não evangelizarmos as pessoas, por outro lado alguém usado pelo inimigo vai desevangelizar para que a pessoa não venha. Ela mesma falou: pastor, eu pensei várias vezes em ir, mas me falaram que a igreja tinha fechado, então eu falei: eu não vou mais. Então, irmãos, ore pela igreja, porque nós somos perseguidos por pessoas que a gente nem sabe quem é. Amém? Mas enfim, eu evangelizei ela. Ela vai vir de noite, porque ela disse que está vendo numa igreja, que nessa igreja que ela estava indo, o pastor fez uma tatuagem para expulsar demônios, uma tatuagem de uma cruz. E quando os demônios caem lá, diz que ele fica mostrando a tatuagem para o demônio. Isso não está na Bíblia. A Bíblia só ensina um jeito de expulsar demônio: é oração, jejum e o nome de Jesus. É mandar: sai em nome de Jesus. Não tem que ficar brincando, né? Ficar conversando não dá certo. O negócio é fazer do jeito que está na Bíblia. É a receita, é a Bíblia. Então não tem como a gente sair fora. Então eu estou contando isso para os irmãos, porque de certa forma isso nos dá um amadurecimento para vocês verem como que a igreja de Jesus ela é perseguida gratuitamente, sem a gente fazer nada com ninguém. Jesus mesmo disse que a gente seria odiado por causa do nome dele, né? Então vamos orar que ela venha mesmo e que ela consiga pegar firme nos caminhos de Deus novamente, né? E trazer a neta dela de volta para a igreja também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero dar a oportunidade para o diácono Marden. Aí depois do diácono Marden, se alguém tiver algum testemunho para contar, vou estar dando uma oportunidade também, em nome de Jesus. Amém? Vamos receber o servo do Senhor com as palmas bem alegres para Deus. Pessoal da igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu vou só mais completar, porque
nós temos que falar. Se vocês não lembram, eu falei que nós ia continuar orando para que Deus mandasse novos membros. E está acontecendo, irmão. A igreja está sendo cheia, porque foi isso que nós falamos. Nós não vamos desistir. Nós estamos em poucas pessoas aqui, né? Nós éramos em poucas pessoas, mas graças a Deus, eu louvo a Deus, porque está vindo bastante gente mesmo, bastante pessoas novas. Porque, irmãos, muita gente vem nessa igreja, pega a bênção e some. Mas Deus é maravilhoso, Ele está mandando outras pessoas. Aqueles que não querem ficar aqui, porque não gostam de Deus. Porque aqui é um lugar que Deus opera grandemente, Deus fala conosco. E aqueles que estão seguindo o que Deus está pedindo, estão firmes aqui. Então nós temos que continuar orando, que Deus venha mandar mais novos membros, que a gente venha ajudar mais pessoas a salvar, a conhecer o caminho de Deus, a libertar. Porque é isso que nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, não a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amém? Não precisa abrir não, eu vou ler aqui, em João 6, no capítulo 38 e 39, que é isso que o Senhor Jesus está fazendo por nós. Diz aqui: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Amém? Então nós estamos aqui porque o Senhor nosso Deus nos passou para Jesus cuidar da gente, e é o que Ele está fazendo. Ele está cuidando da gente para que a gente não venha se perder do caminho dele, e tenho certeza que nós vamos conseguir também mostrar para eles, encontrar novas pessoas o seu caminho, e aqueles que estão desviados também retornem para a casa do Senhor, porque Deus se alegra muito. Aqueles que estão desviados, aqueles que não conhecem, que retornem para a sua casa, que venham conhecer a sua casa, que venham ver a sua presença, porque nós podemos falar para as pessoas o que Deus faz em nós. Porque tem pessoas que infelizmente, não sei se são inteligentes, porque todo mundo é inteligente, todo mundo é inteligente, todo mundo é bom, todo mundo tem defeito, porque se a gente não sente o vento, como é que nós sabemos que o vento está batendo na gente? E a gente não vê o vento, e é assim o nosso Deus com nós. Nós temos certeza que Ele age na nossa vida, mas nós não vemos Ele, mas nós sentimos a Sua presença, amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero perguntar se tem alguém que tem algum testemunho para contar, em nome de Jesus. Tem alguém? Se tem, levante sua mão, vem glorificar. Pode vir, irmão, vem contar, em nome do Senhor Jesus. E o salve da igreja na paz do Senhor. Amém. Bom, de terça para quarta-feira, me aconteceu uma coisa comigo. Eu estava dormindo, aí uma voz chamou pelo meu nome. Aí eu peguei, olhei, minha esposa estava dormindo. Aí uma voz falou bem assim: ó, estou entrando. Mas foi uma coisa muito rápida. Aí eu pensei, se está pedindo para entrar, está sendo muito educado. Aí eu abri o olho, foi uma cena muito rápida. Aí entrou duas pessoas formadas, fez assim comigo, com as mãos. Um veio para um canto, outro veio para outro, pegou assim e veio assim. Aí virou e falou assim: ó. Aí eu estava sentindo, não tinha falado nada para irmão Antônio, eu estava sentindo um peso na minha barriga e uma falta de ar. E todos os dias minha coluna estava travando. Todos os dias eu acordando, andando que nem caranguejo. Não falei nada para ela. Aí, depois disso, quando chegou, eu falei assim: ó. Chegou e falou bem assim para mim: ó, faz essa posição,
mas não falou nada que ia me curar, nada. Mas desde terça-feira, o peso foi embora, a falta de ar, e a minha coluna está tudo bem, graças a Deus. Glórias a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, fique em pé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, em nome do Senhor Jesus. Lucas, no capítulo 7, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Lucas capítulo 7, do verso 1 até o verso 10, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, melhorou bastante, né? Depois que colocou o ventilador, deu uma melhorada, né? Amém, graças a Deus. Aí depois a gente vai continuar, porque eu acho que, não sei se tinha dado problema naquela tomada, ali deu um pouquinho de trabalho para arrumar, para poder fazer funcionar, mas graças a Deus deu tudo certo. Que Deus abençoe os irmãos que ajudaram aí. Agora a gente vai poder fazer um culto mais confortável, né? Em nome de Jesus. Lucas capítulo 7, do verso 1 ao 10, em nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler o verso 1, a igreja leu 2 e assim sucessivamente. Diz assim: e depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Eu, servo de um servo centurião, a quem muito destinado, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião e uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, que digo: este vai a ele que vai, e o outro vem, e ele vem, ao meu servo, fazer isso, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, eles foram enviados, acharam são o servo enfermo. Amém? Vamos ver mais uma vez esse verso 10? E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra, Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para nós compreendermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Se for para mim fazer algo de mim mesmo, falar algo de mim mesmo, não deixa, Senhor, mas que tudo que for falado aqui venha do Teu Espírito Santo, que tudo que vier do Senhor seja falado para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar e dar uma salva de palmas para Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele tinha feito várias pregações assim, vários discursos em um só. Eram parábolas rápidas, mas que Ele falava uma, já emendava a outra. Foi um discurso que Ele fez porque Ele ia entrar em Cafarnaum, e depois que Ele entrasse em Cafarnaum, Ele não ia falar com aquelas outras pessoas que estavam ali fora ainda. Então, depois que Ele conclui todos esses discursos, essas pregações perante o povo, Ele entra em Cafarnaum. Em Cafarnaum era a terra natal de Jesus. Aliás, terra natal não, era a terra onde Ele morava.
A terra natal foi Belém, né? Mas era onde ele morava, ele tinha a casa dele, era em Cafarnaum. Em Cafarnaum ele fez muitos milagres em Cafarnaum. Uma vez ele até disse: ai de ti, Cafarnaum, porque se fosse feito em Tiro e Sidom os milagres que foram feitos aqui, em Sodoma e Gomorra também, eles teriam se arrependido. Então Cafarnaum era um lugar que Jesus fez muitos milagres, inclusive aquele paralítico que foi trago por 4 homens, foi curado em Cafarnaum. Só que quando Jesus entra em Cafarnaum, chega um homem enviado por um centurião. O que é um centurião? Era um homem capitão do exército. E aquele tempo ali, naquela região, quem tomava conta era o povo de Roma, eram os romanos mesmo que tomavam conta ali. Então chegou o servo do capitão, não foi o capitão, foi o servo dele que ele mandou. E chegando lá, ele pediu para que Jesus fosse até a casa desse centurião para curar um dos servos dele que estava muito doente. Na Bíblia que eu estou usando diz moribundo. Moribundo significa quase morto, ou seja, era uma doença letal, ele já estava nas últimas, não tinha assim muita coisa o que fazer mais. Então esse homem foi e disse para Jesus ir até lá. Quando Jesus começa a conversar com aquele homem, diz então que aqueles homens falam: olha, vai na casa dele sim, porque ele merece, ele é uma pessoa boa, ele é um homem honesto, ele ama a nossa nação. Ele não era judeu, mas ele amava a nação judia, né? Ele amava o povo de Cafarnaum, o povo de Israel, tanto que esse homem, esse capitão, construiu uma sinagoga para eles. Os irmãos lembram que é uma sinagoga, que eram cultos que aconteciam fora do templo de Jerusalém. Então esse homem, ele construiu, irmão, vamos dizer, se fôssemos falar na linguagem de hoje, ele construiu um salão para a igreja. Ele construiu uma sinagoga para os judeus na época, um local para que eles pudessem cultuar. Só que naquele tempo não tinha esses tijolos bonitinhos que a gente tem aqui, cimento, essas coisas. Então eles faziam de pedra, betumavam, mas não importa, ele fez e deu para que o povo adorasse a Deus. Então ele era um homem que ele não era contra Deus, ao contrário, você vê que ele era um homem que tinha fé em Deus, porque as pessoas, além de falar bem dele, ele construiu a sinagoga. E onde que ele foi buscar a cura do servo dele? Em Deus. Amém? Amém. Então, olha que interessante, Jesus pegou e disse que ia, e Jesus foi com aqueles homens, realmente, foram com aqueles homens. Só que quando ele está chegando perto da casa do homem, o homem viu Jesus. O homem viu Jesus e o homem se sentiu pecador, por causa de uma coisa. Você vê que ele não cita que ele mentia, ele não cita que ele roubava, ele não cita que ele judiava dos outros, mas ele se achava muito mandão. Imediatamente diz que o centurião enviou uns amigos dele. Olha a diferença, irmão. Quando nós vamos no verso 3, diz que quando ele ouviu falar de Jesus, ele mandou os anciãos dos judeus, que eram os pastores na época, porque a palavra ancião, traduzindo para nós hoje, é presbítero também, que é pastor também, é a mesma coisa. Então os anciãos, para chamar para que Jesus atendesse ele, porque eles eram considerados homens de Deus. Isso nos mostra, irmão, que quando alguém vem te pedir oração, é porque aquela pessoa te vê como homem e como uma mulher de Deus. Amém? Tem uns que gostam de se apoiar realmente, mas mesmo essas pessoas, se te pediram oração, é porque vê em você um homem e uma mulher de Deus. Amém? Mas quando chega perto da casa dele, ele não manda anciãos, ele manda os amigos dele. Ele não foi pessoalmente, embora ele tenha visto Jesus, ele não foi. Então ele mandou os amigos dele falarem para Jesus que não precisava Jesus ir até lá, não precisava Jesus entrar lá na casa dele. Então ele explica o motivo que ele toma essa decisão, para que Jesus não viesse achar que ele não estava querendo que Jesus não fosse bem-vindo na casa dele. Então nós vemos no verso 6 que ele diz: olha, não te incomodes, Senhor, não precisa o Senhor dar essa volta toda, andar tudo isso. Aí ele começa a dizer:
porque eu tenho soldados às minhas ordens. Eu falo para um, faz isso, ele faz. Eu falo para outro, vai ali, ele vai. Falo para outro, volta, ele volta. Ou seja, ele era um homem, um chefe de exército, que ele era rígido. A palavra dele era cumprida na risca. Então, olha que interessante a visão que esse homem teve de Jesus. Eu achei muito bonito isso aqui. Porque ele, vendo que o que ele mandava era feito. E o que ele disse para Jesus? Basta uma palavra e o meu criado sarará. Então ele tinha na mente dele que Jesus, assim como ele mandava nos soldados, Jesus mandava até na saúde e na doença. Amém? E que se Jesus mandasse, a doença ia desaparecer do corpo daquele menino e o menino ia ser curado novamente. Amém? Irmão, olha que fé que esse homem tinha. O homem que não era judeu, o homem que não era batizado, mas que ele temia a Deus, e ele tinha certeza que em Deus estava a cura daquele menino, e ele não cruzou os braços. Ele não foi pessoalmente porque se achava pecador, mas ele não deixou de socorrer. Assim somos nós, irmão. Não deixe de socorrer quem te pede ajuda. Provérbios diz assim: aquele que tampa o ouvido ao clamor do necessitado, um dia clamará, mas não será ouvido. O necessitado, nós, graças a Deus, temos atendido aqui, através dos alimentos que a gente traz, através das orações que são feitas, as pessoas são curadas, porque o necessitado não é só quem precisa do alimento, mas que precisa da palavra de Deus, que precisa de uma oração, de uma libertação, de uma cura. Isso também é atender o necessitado. Amém? Então, muitas pessoas espiritualmente estão como esse menino, estão na cama, estão moribundos espiritualmente, e vai ser através de mim e de você que Deus vai curar essas pessoas. Por isso não podemos cruzar os nossos braços, nós temos que pregar o Evangelho. Amém? Temos que falar de Jesus. Eu estava lembrando, a Miriam estava me contando um testemunho de uma mulher que foi lá na farmácia dela, na farmácia que ela trabalha, e através de um atendimento, através de uma palavra que ela deu para aquela moça, a mulher foi até curada. Amém? Então você veja, dentro da farmácia que a pessoa tem que comprar remédio para ser curada, mas a cura da moça foi Jesus. Amém? Então, quando você menos esperar, e se Deus está falando isso através dessa palavra, é porque vai acontecer com a gente. A gente sabe que acontece mesmo, que alguém vai pedir a tua ajuda, alguém vai pedir a tua oração, alguém vai pedir que você ore por alguém que talvez esteja nas últimas, e que você diga: meu Deus, ali não dá mais para fazer nada, mas não vai ser você que vai fazer, vai ser Deus que vai fazer. Amém? Mas vai ser através de você. Amém? Vai ser através da sua oração. Então, quando esse homem fala para Jesus: olha, é porque eu sou uma pessoa muito mandona, eu sou muito mandão, eu sou demais. Irmão, agora imagina, o homem, além de tudo, ele tinha uma humildade no coração dele, porque ele podia falar: é meu serviço, é meu trabalho, eu mando mesmo, eu sou tal mesmo. Mas não, ele, quando via Jesus, ele não via Jesus como um homem comum, ele via Jesus como Senhor mesmo, ele via Jesus como uma autoridade espiritual. Mas como que ele ficou sabendo de Jesus? Alguém falou para ele. Está no verso 3: quando ouviu falar de Jesus. Então, se ninguém falasse de Jesus para ele, o menino ia morrer. Mas falaram de Jesus para ele. Amém? Então é importante que a gente venha falar de Jesus, irmão, porque as pessoas precisam saber que quando o médico fala que não tem mais jeito, Deus ainda dá jeito. As pessoas precisam saber que existe uma alegria que não está no carnaval, que não está no bar, que não está na droga, mas que está em ter um relacionamento com Deus. As pessoas têm que saber que existe um Deus que liberta do vício, que existe um Deus que cura, que transforma famílias. As pessoas têm que saber disso. Amém? E se a igreja é o corpo de Jesus na terra, nós somos a boca de Deus na terra. Então nós temos que anunciar o Evangelho. E o que eu acho bonito é que a palavra Evangelho significa boa notícia. Amém?
Então nós temos que espalhar essa mensagem, essa boa mensagem para as pessoas, e nós não vamos sozinhos. Jesus prometeu que onde nós pregássemos o Evangelho, Ele ia confirmar, através dos sinais, através das curas, através dos milagres. Isso nós temos visto aqui. Amém? Então, Jesus, quando ouve aquilo, ele conseguiu maravilhar Jesus, irmão. Isso é muito forte, porque Jesus foi um homem, quando ele estava na terra, que andou sobre as águas. Tem coisa mais que venha deixar uma pessoa maravilhada do que isso? Jesus foi uma pessoa que ressuscitou morto de 4 dias e assim sucessivamente. Mas isso não maravilhou tanto Jesus. O que maravilhou Jesus foi encontrar em um homem uma fé, uma certeza de que ele podia fazer o que os médicos não conseguiram fazer, de que ele podia fazer o que ninguém tinha conseguido fazer, com apenas uma palavra. Amém? Isso maravilhou Jesus, irmão. A fé é uma coisa que satisfaz Deus. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu explico por quê. Porque quem quer agradar a Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Amém? Ele recompensa a nós, isso é a mais pura verdade. Então Jesus vira para a multidão que o seguia e falou: olha, nem em Israel eu encontrei alguém com tanta fé. Por que Israel? Israel se chama Israel por causa de Jacó. Quem sabia disso? O Jacó da Bíblia, que depois Deus mudou o nome dele para Israel. Os descendentes dele que são os chamados os israelitas, foram que formaram a terra de Israel, que levou o nome dele. Amém? O nome de Israel. Então, o que ele está dizendo? Nem no meio do povo que foi nascido e criado no meio das escrituras, no meio do povo crente, eu vi tanta fé. Irmão, se Jesus disse isso, é a verdade. Amém? Nem no meio dos religiosos ele achou uma pessoa com tanta fé igual esse homem. Amém? Nem no meio dos que eram para ter mais fé, daqueles que andavam orando sempre. Isso nos faz também, irmão, entender o seguinte: o Senhor, o que é fé? Fé é uma certeza, sim ou não? E eu me lembro aqui, hoje não acontece mais isso, mas teve um tempo que estava querendo acontecer, de acabar o culto e fazer aquela fila de oração para receber oração. Não é pecado, só que é falta de fé. Por que é falta de fé? Porque nós estamos em um culto, nós oferecemos a Deus os louvores, nós ouvimos testemunhos, nós ouvimos a palavra, pregação. E se isso não for suficiente para a gente ter certeza que Deus nos ouviu e que Deus nos atendeu, aí forma-se a fila de oração. Aí eu pergunto: então o culto foi em vão? Fica essa dúvida no ar para a pessoa, porque a pessoa não acreditou. Parece que a pessoa não acreditou no culto, porque ela já pediu aquilo que foi pedido e depois ela ainda forma a fila de oração. Eu falo isso porque eu fiz uma campanha uma vez na Igreja de Deus e Amor. Eu saí de lá 11h30 da noite, porque a igreja era grande e lá eles têm esse costume de terminar o culto. Todo culto é assim, faz a fila de oração. Irmão, e eu não estou dizendo que eu não gosto de chorar, eu gosto de chorar, porque se eu não gostasse de chorar, pode ter certeza que eu não estaria na igreja. Amém? Que a casa de Deus é casa de oração. Mas o pastor precisa ensinar o povo a ter fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então é o ensinamento da palavra que vai te ensinar a ter essa fé. Amém? Então veja que coisa interessante. Depois que eu expliquei isso para a igreja, muitos irmãos receberam bênçãos sem fazer a fila de oração. Por quê? Porque eles aprenderam a crer. Amém? Eles aprenderam a ser como esse homem aqui. Basta uma palavra. Amém? Uma palavra. E aí diz assim, que o homem foi para casa. E quando ele chega na casa dele, aliás, os amigos dele voltaram para casa. Quando eles chegam lá, o rapaz já estava curado. Ele não estava melhorando,
ele já estava totalmente curado. Amém? E talvez você veio aqui como um intercessor também, como uma intercessora, pedindo a Deus por alguém, e dentro dessa palavra o Senhor diz para nós, que quando você chegar em casa, você vai encontrar a pessoa curada, em nome de Jesus. Amém? Você vai encontrar uma mudança, uma diferença no meio da sua casa, no meio dos teus. Amém? E o bonito dessa palavra é que esse rapaz não era nem parente dele, era um servo, era um soldado, vamos dizer assim. Mas o homem era tão bom que tomou as dores dele e pediu por ele e levou a cura para ele. Amém? Quem entendeu essa mensagem diz amém. Então fique em pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora. Por isso que a oração, o apóstolo Tiago chama a oração de oração da fé. É oração da certeza. Amém? É oração da fé, oração da certeza. É oração da certeza. Então nós vamos orar agora com fé, com certeza. Faz o seu pedido a Deus com fé, com certeza. E eu tenho certeza que Deus não vai deixar a sua fé em vão. Ele diz que Ele honra aqueles que o honram. Amém? E você veio aqui de manhã oferecer o teu culto a Deus, você está honrando a Deus. Com as primeiras horas da tua semana, você está honrando a Deus. E Deus vai te honrar também, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra. Uma palavra que nos ensina a ter fé. Uma palavra que nos ensina que para receber curas, muitas vezes não precisa nem colocar a mão, às vezes não precisa nem ungir, cada caso é um caso, Senhor. Nós vemos nas Escrituras casos em que pessoas foram ungidas para serem curadas, vemos casos de pessoas que só receberam imposição de mãos, vemos casos de pessoas que só receberam uma frase, em nome de Jesus Cristo levanta e anda. Vemos, Senhor, vários tipos de cura nas Escrituras, mas esta cura que aconteceu na vida desse menino, Senhor, através do centurião, foi um ato de muita fé. Foi um homem que ele tinha certeza: olha, não precisa nem Jesus vir aqui, se alguém ir lá por mim, pedir por mim, de lá ele manda e a cura chega na minha casa. Oh Senhor, que fé, que certeza esse homem teve, ao ponto de o próprio Senhor Jesus ficar maravilhado. E quantas vezes, Senhor, nós que sempre estamos na oração, que sempre estamos na comunhão, não temos tanta fé, deixamos a dúvida entrar, deixamos, Senhor, coisas atrapalharem a nossa visão, mas que em nome de Jesus nós venhamos aprender a ter uma fé verdadeira, Senhor, porque o Senhor disse: o meu justo viverá pela fé. Que a nossa fé, Senhor, a nossa certeza em Ti, a nossa certeza no Teu poder nunca venha vacilar, mas que nós venhamos, Senhor, a cada dia mais ter certeza que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem guarda a nossa casa, o Senhor é quem guarda a nossa família, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado. Intercede por nós, Senhor, intercede pelas nossas vidas, que nós venhamos crer a cada dia, Senhor, porque quem crê não tem medo. Quem crê é como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele entra no fogo, ele anda junto com o fogo, e o fogo não queima, Senhor. Quem crê, Senhor Jesus, é protegido por Ti. Nós vamos andar nessa fé, Senhor, e que através dessa fé chegue agora na casa dessa pessoa a cura, chegue agora na casa dessa pessoa o milagre, em nome de Jesus. Você que trouxe a base da família, pegue nas suas mãos agora. Você que trouxe a água, você que trouxe alguma coisa para representar a sua família, pegue nas suas mãos. Vou pedir para o diácono Marcos estar ungindo, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos pela nossa casa, pela nossa família, Senhor. Pai, assim como o Senhor mandou a bênção na casa desse centurião,
a saúde, a paz, o amor, a prosperidade, o respeito, a proteção, a sabedoria para nós e para a família de todos que vieram te buscar nesta manhã, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor visita agora, meu Pai, o João Vitor, Senhor, que em nome de Jesus todo medo desapareça, meu Deus, que em nome de Jesus eu peço, como eu já pedi antes, e apenas confirmo o meu pedido, que ele seja, meu Senhor, alcançado pela Tua graça, pelo Teu poder. Pai, eu peço em nome de Jesus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, pelos filhos, Senhor, da irmã Maria, pelos filhos do diácono Marley, eu peço, Senhor, pelo Clélio, eu peço, Senhor amado, por cada um de nós, os nossos parentes e familiares, pelos maridos, pelas esposas, pelos enteados, pelos padrastos e madrastas, eu peço a bênção do Senhor, que a nossa casa, que a nossa família sejam abençoados por Ti, porque basta uma palavra. Por isso hoje, Senhor, a pregação foi rápida, porque não é por muito falar, mas uma só palavra é o necessário, meu Pai, para acontecer o milagre, e que esse milagre aconteça na vida da nossa família, porque nós colocamos em Tuas mãos a nossa casa e a nossa família, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Levante suas mãos e diga assim: meu Deus, a minha família está em Tuas mãos, e eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Deus. Irmãos, eu gosto de falar da fé porque a fé é um assunto muito interessante. Eu tive um pastor chamado Adal Gilberto. Ele era pequenininho, quer dizer ainda, né, porque ele não cresceu mais, então ele era pequenininho. Ele era um pastor que muitas pessoas não gostavam dele, muita gente não gostava dele. Ele foi pastor, ele foi meu pastor, né, quando eu era da Igreja Universal. Depois, quando eu era pastor na Igreja da Graça, eu me encontrei com ele. Ele era pastor da Igreja da Graça, já saiu da Universal, foi para a Igreja da Graça. Só que Deus usava ele nos sinais que ele só usava a fé. Uma vez ele estava na igreja, isso ficou marcado na minha cabeça até hoje. Eu acho que ele nem sabe disso. E ele estava andando no meio da igreja, porque ele pregava andando no meio do povo. Era um dos motivos que as pessoas não gostavam dele, porque ele andava na igreja inteira. Às vezes você pensava que ele já estava lá na porta da igreja, com o microfone na mão, pregando. E ele gostava que as pessoas participassem. Então às vezes ele perguntava para o obreiro, às vezes perguntava para alguém que estava sentado, e as pessoas não gostavam disso, né? Mas uma vez ele falou assim: irmãos, eu vou mostrar para vocês o que é o poder da fé, porque eu falei sobre a fé, mas tem gente que está duvidando. E ele falando isso andando, né, no meio da igreja, falou: vocês não estão vendo, mas eu tenho fé que Deus está aqui, e que Deus está fazendo descer chuva de fogo nessa igreja. E todo mundo sentado, né? Ninguém estava de pé de fogo. Então, se realmente a fé funciona, então se tiver algum demônio escondido na vida de alguém, ele vai dar o grito agora. Irmão, ele foi do nada, ele só falou isso, irmão. Daqui a pouco você só escutava o grito, pá! Eu nunca esqueci isso, irmão. Foi um pastor que usava fé. Aí ele levou uma mulher lá na frente uma vez. Aí a gente estava numa campanha muito legal, tinha 6, vocês sabem o que é talhas? Onde Jesus fez a mudança de água no vinho, tinha 6 talhas, 6 vasos desse tamanho assim mais ou menos, cheio de água, que os judeus lavavam as mãos antes de entrar no templo, né? Hoje eu não sei se é assim, mas naquele tempo era assim. E aí foi daquela água, a água da purificação, onde, olha o milagre que Jesus fez, foi maior ainda do que a gente pensava. Era onde os irmãos lavavam as mãos, hein? Foi daquela água que Jesus fez o vinho, amém? E ele estava na companhia das talhas. Ele falou assim: vocês querem ver o poder da fé? Ele só falava isso. Vocês querem ver como que é a fé? Irmão, foi um pastor que eu acho que foi um dos que mais me incentivaram a ter fé. E aí ela levaram a mulher endemoniada lá para ele. Ele só pegou um caneco de plástico, não era nem de vidro, pegou de plástico, só pegou a água e falou: ó, em nome de Jesus, quando eu jogar essa água nela, o demônio vai sair. Tchum, na hora saiu. Pessoas eram curadas.
tudo através da fé. E ele falava para o povo assim: gente, se vocês aprenderem a usar a fé de vocês, ninguém segura mais vocês. Amém? E assim eu digo para vocês hoje também. Você vê, ele marcou a minha vida, ele nem sabe disso. E eu quero que vocês tenham essa fé, porque se vocês tiverem essa fé, irmão, nada vai abalar vocês. Amém? Você que trouxe o dízimo, a sua oferta, pegue nas suas mãos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, se Deus quiser, aliás, Deus quer, né? Deus vai preparar para a gente aumentar um pouco o altar, para pôr esse púlpito em cima, amém? Um pouco mais alto, né? E nós não vamos trocar esse carpete, eu acho que eu vou tirar e colocar piso no lugar, amém? Porque dá um pouco de diferença no som, e também esse carpete caiu o azeite nele e já sujou bastante ele, amém? E aos poucos nós vamos melhorando a igreja, e vai ficar um negócio bem bonito para Deus, em nome de Jesus. Quem lembra desse salão quando ele era amarelo? Você lembra, Elisete? Acho que só a irmã que lembra. Era amarelo, não tinha grafiado, era bem quebrado mesmo. E Deus preparou aos poucos e nós vamos continuar fazendo isso, em nome de Jesus, amém? Vamos apresentar a Deus então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós apresentamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, está aqui na minha mão o dízimo do meu pai. Eu peço a tua bênção sobre a vida dele. Recebe, Senhor, o dízimo dele. O Senhor é testemunha que desde que essa igreja foi aberta, Senhor, desde o nosso primeiro salão, ele tem sido dizimista fiel do Senhor. O Senhor tem prosperado ele a cada dia. Continua prosperando, continua recebendo, Senhor, essa oferta dele, que é de todo o coração que ele faz. Continua abençoando para que os clientes paguem ele direitinho. Multiplica os lucros dele, Senhor, e abençoe ele a cada dia em nome de Jesus. Prepara também a aposentadoria dele, Senhor, para que ele possa ter mais tempo para descansar e aproveitar tudo que ele plantou nessa vida. Senhor, eu peço mesmo para todos os irmãos e irmãs, cada ofertante, cada dizimista desta igreja, venha prosperar, Senhor, venha receber os dízimos e as ofertas nossas, prospere o trabalho das nossas mãos, onde nós colocarmos as nossas mãos, onde nós colocarmos a nossa mente para trabalhar, que venha dar certo, que venha prosperar, em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, Senhor, amém, em nome de Jesus. Você que trouxe, vem aqui, coloque. Você que não trouxe também, vem aqui receber a unção em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, a tua unção esteja, Senhor, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, tudo venha dar certo, Senhor, na vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja prosperidade, que eles colocarem a mão, que eles colocarem a vida de cada irmã, que venha prosperar, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que em teu santo nome, a prosperidade venha se manifestar sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, Senhor, o trabalho de cada um, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Levante as suas mãos e diga assim: meu Deus, eu creio que a prosperidade é dom do Senhor e eu vou prosperar sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu peço a vocês que orem pelo Zezito e pela Miriam, porque Deus me deu uma revelação um dia, e eu estou vendo essa revelação se cumprir de uma maneira especial, irmãos. Eu acho que o David estava aqui, eu não lembro se o David estava aqui, ele ouviu. Irmãos, Deus, Ele me revelou que eles iam ter um negócio próprio deles, etc. Vocês devem lembrar, quer dizer, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou recordar aqui. A Miriam, quando ela entrou nessa farmácia, tinha uma menina lá que fez de tudo para ela sair de lá. A menina fazia de tudo mesmo para prejudicar. E a Miriam pedia oração. Até os testemunhos aqui que o Zezito falava, que sentia alguma coisa, orava. E aí Deus disse, uma vez eu falei para a Miriam: Deus está revelando que quem vai sair de lá não vai ser você. Vai ter uma mudança lá, Deus vai tirar essa menina de lá. E Deus tirou realmente. Mas sabe, ele recebeu uma proposta, irmão. E eu peço que os irmãos orem para que Deus venha falar com eles, porque é uma decisão muito delicada, muito delicada, que o patrão deles quer vender a farmácia para eles, irmão. Amém? Se isso acontecer, vai ser um testemunho muito lindo,
porque ela entrou como uma funcionária, se tornou gerente da loja e vai se tornar dona, se Deus quiser. Amém? Então ore, porque isso pode acontecer com todos nós que estamos aqui. Amém? Aconteceu uma vez com o David também, né, David? Entrou como funcionário, depois se tornou dono da escola. Então, põe Deus em tudo que você fizer, que Deus vai te levar onde está a prosperidade. Amém? Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo por esse culto. E amanhã, irmão, quem gosta de estudar a Bíblia, venha. Eu vou fazer super rápido esses estudos. Eu não vou nem fazer a parte assim, do louvor. Se eu cantar vai ser um hino só, já vai entrar na palavra, no ensinamento, tá bom? Quem não puder vir, vai ser os mesmos temas do ano passado, porque é sempre bom repetir, porque tem coisas que se não repetir a gente esquece, né? Então é sempre bom repetir. Já teve pessoas que falaram: nossa, pastor, quando você falou desse assunto a primeira vez eu não entendi, a segunda vez eu já entendi, tá bem? Então quem quiser estudar a Bíblia, amanhã às 8 horas estarei aqui iniciando o estudo bíblico em nome de Jesus, amém? Então só isso, quarta-feira, campanha com os diáconos, que Deus está respondendo de uma maneira muito especial, e sexta-feira, o último dia da campanha de libertação em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer a Deus então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este culto. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado por cada oração. Obrigado por cada louvor, por cada pessoa que teve oportunidade, pela cura do irmão José. Senhor, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor mandou dois anjos para curar ele. E eu creio, Pai, eu tenho certeza em nome de Jesus que o Senhor também manda um anjo, Senhor, para curar o Antônio e fazer o aneurisma desaparecer e ela ficar como se nunca tivesse tido aneurisma antes, Senhor. Em Teu nome, Jesus, porque o médico não vai pôr a mão, o Senhor é quem vai pôr a mão. Nós temos essa fé. Senhor, muito obrigado por continuar conosco, nos dando uma semana de paz, uma semana próxima, uma semana abençoada em nome de Jesus. E assim, Senhor, nós agradecemos, fazendo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo fiquem com todos nós agora e para sempre. Nos digam amém. Pastor